Pessoal, então, continuando aí, a gente vai falar agora, né, nós falamos sobre a glândula pineal e a gente tem o hipotálamo. O hipotálamo, na verdade, ele não faz a secreção de nenhum hormônio, mas ele estimula uma parte, né, da hipófise na produção de alguns hormônios que a gente vai falar aí. Então, pessoal, lembra do hipotálamo que a gente falou lá, faz parte do nosso diencéfalo, né? Nosso diencéfalo é dividido em algumas partes aí, e uma delas, né? Lembra que a gente falou do tálamo, hipotálamo, epitálamo, subtálamo. Então, essas são as divisões do nosso diencéfalo, que faz parte do nosso encéfalo lá no sistema nervoso. Então, pessoal, o hipotálamo, ele é a parte, né, neurológica, então ele vai ser essa parte neurológica responsável por estimular a principal glândula, chamada glândula mestra, que tem dois nomes aí, chamado de glândula pituitária ou hipófise, né? E aí essa glândula, ela é muito importante porque ela vai fazer praticamente a produção de todos os hormônios do seu organismo ou vai estimular a produção de outras glândulas na produção dos seus hormônios, tá certo? Então, a gente vai falar sobre a glândula tireoide, né, agora. Então, pessoal, nós temos aqui, ó, o hipotálamo lá no nosso diencéfalo, né? E aí nós temos a hipófise. A hipófise ou glândula pituitária é essa que está aí, ó, em azul. Ela é uma glândula no tamanho praticamente de uma ervilha, né? Mas que tem uma importância primordial para o funcionamento do seu organismo. Então nós temos a hipófise, pessoal, ela é dividida em duas partes, na parte chamada de adenohipófise e neurohipófise, tá certo? Então ela é dividida em duas partes, dividida em adenohipófise e neurohipófise. Então, pessoal, aqui, ó, é como se fosse dessa forma. Ó, ela tem a parte anterior, que é chamada de adenohipófise, e vai liberar 5 hormônios, tá? E nós temos a parte posterior ou hipófise posterior e vai fazer a produção de 2 hormônios. Então isso quer dizer que a sua hipófise ela vai fazer a produção de 7 hormônios, tá certo? Porém a parte anterior, chamada de adenohipófise, ela vai fazer a produção de 5 hormônios. E a parte posterior vai fazer a produção de 2 hormônios, tá certo? Na chamada hipófise posterior ou neurohipófise, tá certo? Então, voltando lá, pessoal, nós temos aí agora a principal glândula, nós falamos da glândula pineal, que é a glândula que está mais lá em cima, né, do nosso corpo, né? Ela está lá no nosso encéfalo, é a primeira delas, a glândula pineal. Vai fazer o que? O controle do ciclo circadiano, ou seja, do nosso relógio biológico. O estado ou vontade de dormir, a vontade de acordar, tudo isso é determinado pela sua glândula pineal, através do que? Do hormônio chamado melatonina. E aí nós temos depois, abaixo da glândula pineal, nós temos a hipófise. A hipófise ela é considerada e chamada de glândula mestra. Por que ela é glândula mestra, pessoal? Porque ela vai fazer a produção de pelo menos 7 hormônios e esses 7 hormônios vão estimular outras glândulas do nosso organismo a produzirem os seus hormônios. Então é como se fosse uma glândula lá em cima, mestra, que vai controlar o funcionamento das outras glândulas do seu corpo, tá certo? E aí ela é dividida em quantas partes, pessoal? A hipófise é dividida em parte anterior e parte posterior. A parte anterior é chamada de adenohipófise e a parte posterior, neurohipófise, tá certo? A parte anterior vai fazer a produção de 5 hormônios e a parte posterior vai fazer a produção de 2 hormônios que a gente vai falar sobre cada um deles agora, tá, pessoal? Então nós temos aqui, pessoal, essa divisão. A parte anterior dela é essa que está em vermelho, chamado de adenohipófise, tá certo?
E nós temos aqui a parte posterior chamada de neurohipófise. A neurohipófise, pessoal, tem uma ligação direta lá com o seu hipotálamo, tá? Então, quem vai estimular a neurohipófise na produção dos seus dois hormônios é a chamada neurohipófise ou hipófise posterior, tá certo? Então, prosseguindo lá, pessoal, olha quais são os hormônios produzidos por elas, né? O primeiro hormônio que vocês vão anotar aí, né, a função, o primeiro hormônio produzido pela adenohipófise ou hipófise anterior é a prolactina. Pessoal, a prolactina, ela vai estimular a glândula mamária na produção do leite, né? Então, a gente tem a prolactina que vai atuar como, pessoal? Na produção do leite materno, né? Então, quem faz a estimulação da sua glândula mamária produzir o leite materno é a prolactina, tá certo? Então, essa é a função da prolactina. Vamos falar agora sobre um segundo hormônio, que são os hormônios gonadotróficos, tá, pessoal? Os hormônios gonadotróficos ou estimulantes das gônadas, né? As gônadas, pessoal, são as nossas glândulas que vão te dar características do sexo masculino e do sexo feminino. Então, isso quer dizer que os hormônios gonadotróficos vão atuar no seu testículo ou no ovário, tá certo? Então, o testículo e o ovário são glândulas também. Então, isso quer dizer que o testículo e o ovário não produzem os seus hormônios sozinho, não produz, eles dependem dessa glândula lá em cima, né, que é chamada glândula pineal, aliás, a hipófise ou glândula pituitária, a estimular as suas gônadas para a produção dos seus hormônios. Isso acontece quando, pessoal? Lá na nossa puberdade, né? Então, quando a menina ela tem a menarca, né? Ou seja, a primeira menstruação, ou vai entrar no seu primeiro ciclo menstrual, isso quer dizer que essa região lá em cima do cérebro fez a liberação a primeira vez desse hormônio para estimular as gônadas na produção desses hormônios, tá certo? Então, a gente tem aí os hormônios gonadotróficos, nós temos dois tipos deles, pessoal, o FSH e o LH, tá? Então, os hormônios gonadotróficos são o FSH e o LH, tá certo? E aí, o FSH e o LH, eles vão estimular a produção de testosterona e do estrogênio, tá certo? E da progesterona. Então, pessoal, os hormônios gonadotróficos são FSH e LH, tá certo? Não são produtores de testosterona nem de estrogênio. Por quê? Quem vai produzir esses hormônios, na verdade, são o ovário e o testículo. Mas os hormônios gonadotróficos, o FSH e o LH, são os hormônios que vão estimular o ovário e o testículo a produzirem os seus hormônios, tá certo? Então, pessoal, qualquer dúvida, vocês podem estar lá me perguntando no grupo do WhatsApp, tá certo? Então, nós falamos aí do primeiro hormônio, né, lá da hipófise. O primeiro hormônio que a gente falou foi a prolactina, que está onde, pessoal? Na adenohipófise, ou seja, na parte anterior da sua hipófise, que é uma glândula que está lá no seu cérebro, né? E essa glândula ela está dividida em duas partes e vai fazer a produção na parte anterior de 5 hormônios. Falamos o primeiro deles, prolactina. O segundo, os hormônios gonadotróficos. Quais são os hormônios gonadotróficos, pessoal? O FSH e o LH. Nós vamos falar dele daqui a pouco. Então, o FSH é o hormônio folículo estimulante e nós temos o LH, que é o hormônio luteinizante, tá? Então, FSH, F, pessoal, folículo estimulante. LH, hormônio luteinizante. E aí a gente vai falar a função deles. Um outro hormônio, pessoal, liberado aí
pela hipófise são os hormônios tireotróficos, que é o TSH. Então, o TSH, pessoal, é o hormônio tireotrófico, tá? O hormônio tireotrófico, o TSH, vai ser o hormônio que vai estimular a sua tireoide a produzir os hormônios dela. Isso quer dizer que a tireoide não faz a produção dos seus hormônios sem que haja o estímulo dessa glândula mestra para que ela possa produzir os seus hormônios, tá certo? E aí nós temos o quarto hormônio agora, que são os adrenocorticotróficos ou ADH, tá, pessoal? O ADH é um hormônio que vai estimular a sua glândula suprarrenal a produzir dois hormônios, que nós vamos falar sobre eles também, que é a adrenalina e a noradrenalina, tá? E nós vamos falar sobre cada um deles. E nós temos aí o quinto e último tipo de hormônio produzido lá pela sua parte anterior da hipófise, que são os hormônios somatotróficos. Os hormônios somatotróficos, pessoal, é o GH, né? O GH, ele é o hormônio do crescimento. Então, tudo que você imagina no seu corpo que cresce, né? O crescimento ósseo, o crescimento muscular, o crescimento dos seus órgãos, né? Dos órgãos genitais, tudo isso é provocado pelos hormônios somatotróficos, né? Então, a nossa estatura, né? O nosso tamanho, ele é produzido, né? Ele é provocado pelo GH, que é um hormônio somatotrófico, pessoal. Então, é importante que vocês saibam, né, que o hormônio somatotrófico é chamado de GH. É muito usado aí também, né, para quem faz academia, o uso do GH para tentar ganhar massa muscular, né? Então, o GH exógeno, ele tem essa função de provocar o crescimento muscular. Então, tudo que cresce no seu organismo, no seu corpo, você tem a atuação dos hormônios somatotróficos. Então, onde que o GH, pessoal, está muito abundante? Na puberdade, né? Quando você tem lá o estirão da criança, quem tem filho aí adolescente, parece que num dia você viu a criança de um tamanho, no outro você vai ver ele cresceu, teve chamado estirão. Então, o momento onde esse hormônio está muito abundante, juntamente com a testosterona, né, é na puberdade, principalmente aí dos meninos que tem aquele estirão que crescem muito rápido. Então, esse é o pico do GH, que é o hormônio somatotrófico, é na puberdade, tá certo? Então, pessoal, falamos aí dos 5 hormônios produzidos pela adenohipófise, que é a parte anterior da sua hipófise, que é a segunda glândula lá de cima para baixo, presente no seu organismo, tá? E aí, pessoal, nós temos agora um hormônio, né? O hormônio antidiurético, chamado ADH, né? O hormônio antidiurético, pessoal, vai ajudar no controle do cálcio, por exemplo, do seu organismo, e do sódio também. Antidiurético quer dizer o que, pessoal? Que ele vai fazer a redução da sua diurese. Isso acontece quando que acontece a produção de antidiurético? Por exemplo, numa hemorragia, né, que a gente sabe que a gente vai ter uma perda do volume líquido muito grande, o seu organismo vai liberar o ADH, que vai fazer o que, pessoal? Vai diminuir a sua diurese para que seu organismo não filtre muito sangue e você não tenha aí a saída do sangue num processo de hemorragia, por exemplo, tá certo? Pessoal, nós temos aí um outro hormônio. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para a nossa próxima aula daqui a pouco, para a nossa terceira parte, e a gente vai falar aí sobre os outros hormônios, finalizando aí com a parte posterior da neurohipófise, tá certo? Então, até daqui a pouco.